Hoje, em homenagem ao Novembro Negro, estamos em Lauro de Freitas, ou Ipitanga, como ela prefere chamar, mais especificamente no Quilombo Quingoma, com Ana Lúcia, a mãe Dona Ana, uma das representantes quilombola, para discutir questões culturais, raciais e suas implicações econômicas pela sobrevivência do quilombo, sua história e sua gente. Dona Ana, fala um pouco da sua história e quando começa o quilombo. É uma satisfação muito grande receber vocês aqui no quilombo, aqui no terreiro especificamente. Meu nome é Ana Lúcia dos Santos Silva, tenho 61 anos, sou a cuidadora, a zeladora desse terreiro que traz a missão de resgatar a história do Quilombo Quingoma, de proteger o território quilombola contra toda a situação de perigo que vem acontecendo aqui no Quilombo Quingoma. A história do Quilombo Quingoma, ela começa no início da escravização, onde nos 3 primeiros navios negreiros foram trazidos, à força da África, nossos reis e rainhas, nossas famílias, foram trazidas para cá. E nesses 3 navios negreiros, um encalhou em Solar do Unhão, um aportou em Solar do Unhão, o outro encalhou em Buraquinho, e o que seguia para o sul da Bahia, que era o destino dos 3, naufragou. Esse navio naufragou. E junto nesse navio veio também famílias espanholas e portuguesas, famílias pobres, que foi oferecido para elas a opção de terra e lucro, entendeu? E em encalhando esse navio em Buraquinho, alguns escravizados foram entregues a essas famílias para começar a abrir mata e fazer sede de fazendas, já que o navio encalhou, não tinha como eles seguirem para o sul da Bahia. E então essas famílias foram entregues a famílias pobres de Espanha e Portugal, e começaram então a luta pela liberdade do nosso povo. E eles passaram décadas traçando uma rota de fuga. Eles traçavam uma, conseguiam pegar, os capitães do mato perseguiam, traçavam outras, e aí eles resolveram que iriam traçar uma fuga coletiva. E quando estavam às margens do rio Joanes, próximas às margens, abrindo mata fechada para plantio, por conta da terra ser mais fértil, melhor para o plantio, então eles combinaram que ali era um momento oportuno para fazer essa fuga. E então uma mulher muito bonita chamada Quilu arrancou a blusa na hora do almoço, quando estavam servindo um angu para os trabalhadores, para os escravizados. Ela arrancou a blusa e fez uma dança sensual e atraiu os olhares dos capitães do mato. E aí foi nessa hora que os nossos irmãos, que trabalhavam acorrentados, com os pés acorrentados, para poder não fugirem, mata dentro, formaram um círculo e deram um salto mortal coletivo que eles já vinham ensaiando na senzala. E conseguiram com isso, imobilizar e açoitar golpes de capoeira os capitães do mato. Tomaram as suas armas, os deixaram lá, sem reação, e ensinaram, como tinham combinado, que 3 iriam fazer o sentido contrário da fuga para despistar onde eles estavam indo, e fugiram ali pelas margens do rio Joanes, pela parte do manguezal, até chegar na Fonte das Pedras, Buraquinho, que é um lugar profundo de grutas, de pedras, e se esconderam lá até que pudessem sair para vir buscar um lugar de proteção. E encontraram aqui o Quingoma, que deram o nome de Quingoma, porque Quim significa muito e quem
Go também significa cabeça, muitas cabeças de atabaques pequenos, que significa o nome Quingoma. E aí se formou essa fortaleza aqui do Quingoma, que viveu com estratégias, viveu escondido, esse quilombo estava escondido, com estratégias muito importantes de resistência, para não caçar, não pescar, não sair durante o dia, eles só faziam todas as atividades à noite. E então, um dos meninos, as mulheres que ficavam na fazenda eram orientadas a não parirem na fazenda, esconder a gestação para não escravizar as crianças e deixar numa gruta, que aqui é cercado de pedras e grutas, até que os caçadores que passassem vissem. Se a pedra estivesse coberta pela manta de folha, tinha criança ou mantimento. Se a pedra não tivesse escondida, não tivesse com manta, não havia nada ali que eles pudessem trazer para dentro do quilombo. E uma dessas crianças que foram deixadas na pedra para ser criada no quilombo, ele quis, aos 17 anos, fugir, né, desobedecer a ordem dos mais velhos, fugir para conhecer uma mãe que ele não conhecia. Então ele foi pego na fazenda, ou colocado no tronco. Uma das cozinheiras da fazenda, uma mulher negra, né, na fazenda, foi pega e colocada no tronco e foi açoitada até que ele dissesse aonde era o quilombo. E ele, inexperiente, com medo, muito assustado e cheio de dores e marcas dos açoites, disse que traria se ele não matasse aquela mulher. Mas ele fez um caminho muito longo e difícil para os capitães do mato. A extensão territorial do quilombo atual, corresponde com a extensão territorial original? Não corresponde, né? A extensão desse quilombo, ele ia desde Valéria até a divisa com Camaçari. Então era um quilombo muito extenso e ao longo do tempo foi sendo dividido em bairros, foram havendo ocupações e a última foi dividida em bairros pela prefeitura, né? Por conta de PTU, por conta de grilagem, por conta de invasões, e a gente foi perdendo território. Hoje o território está em 1.284 hectares e que a prefeitura fala que não temos direito a 1.284 hectares porque corresponde a 20% do município de Lauro de Freitas, né? E isso é um absurdo, porque se o nosso território corresponde de Valéria até a divisa com Camaçari, então já a culpa de hoje só nós sermos 20% do território não é nossa. Isso é culpa dos governos que negociaram os territórios, o território. Aqui era Ipitanga, até Rio de Água Vermelha. Depois passei a ser Santo Amaro de Ipitanga, com a vinda dos monges beneditinos. E depois, agora, com a morte de um político influente, passou a ser Lauro de Freitas, que eu não concordo de jeito nenhum. Para mim é Ipitanga, né? Foi o povo ipitanguense, o povo tupinambá, que nos acolheu aqui quando chegamos aqui, conseguimos a fuga, formamos um povo, né? Então eu não concordo com essa questão de dizer que a gente tem que receber somente 280 hectares, que é o Estado e a Prefeitura estão combinados para deixar para o quilombo. Se perde muita área importante, muita área histórica do quilombo Quingoma, não se respeitando em nada a cultura e a história, porque ela oferece 280 hectares de uma área comum para trabalhar, ela falou bem, para trabalhar, e dá um título individual a cada um. Por que dar esse título individual a cada um? Porque a especulação imobiliária pode comprar e a pessoa pode sair, esvaziar o quilombo e a área comum ficar lá, para depois também ser negociada. Então isso é uma perversidade e coloca as lideranças em queixa. Por quê? Porque quando ela fala isso, ela diz que a culpa do território não ter sido titularizada é nossa, é das lideranças Rejane Rodrigues, Donana,
Gabriela e outras pessoas que lutam pelo território. Então isso é uma perversidade, nós já perdemos demais e não podemos perder mais isso, que a gente sabe que talvez a gente não consiga os 1.200 hectares, mas porque a grilagem já está tomando, tem 12 empreendimentos a ser construídos agora, aí sendo oferecido 499, um sinal de 499 e sem burocracia, então a coisa é muito grave, né? Por uma, aí eu vou citar nomes, que é um F. Bastos, Paulo Bastos e uma advogada perversa que Tereza Bastos, que disse que um morador aqui ia receber terra na cara se não concordasse em assinar os documentos que ela estava apresentando. Então, a gente vive aqui num processo terrível de ameaças. Depois dessas declarações da prefeita, a gente já recebeu diversas ameaças. Não podemos estar expostas, mas eu tenho a missão e a obrigação de falar isso. Regiane tem a obrigação e missão de falar, porque é uma questão religiosa, ancestral, cultural que a gente precisa defender. Falou anteriormente do navio que encalhou aqui em Curaquinho. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco da origem desse povo que veio para cá e fundou o Quilombo. Bom, como eu falei no início, nosso povo foi raptado da costa oeste da África. E isso tem, as nações que estavam nessa costa foram as nações que foram trazidas para cá. Entendeu? Como, vou dar um exemplo, Angola e outras, né? Angola, que a nossa maior característica, os bantos, Angola, nessa região, são a maior característica do Quilombo. Aí depois vieram os outros povos, os povos iorubás, foram capturados mais para dentro do continente africano e trazidos para cá. E foram negociados. Aí esses foram negociados. Os primeiros povos que chegaram aqui foram capturados, foram sequestrados. E aqui se miscigenaram com os povos originários dos nativos. E aí o Quilombo recebeu várias nações, porque quando o nosso povo conseguia interpelar umas caravanas que desembarcavam nos navios, eles conseguiam trazer para cá, né? Trazer para cá os indígenas, trazer para cá, porque os indígenas também foram capturados e foram escravizados, entendeu? Trazer para cá todo o povo de toda a nação que conseguia fugir, que conseguiam chegar, era colocado para dentro. Por isso que hoje aqui o terreiro é interreligioso, porque também recebeu brancos que não aceitaram também a escravização, foram também massacrados, perseguidos, e aí miscigenou toda uma população quilombola que é formada de mestiços, de negros, retinhos de mestiços e de povos originários também. Eu tenho um sangue também do povo originário, porque a minha bisavó era uma mulher indígena e meu bisavô era um quilombola. Então eu sou a mistura desse povo. Então trago comigo no meu sangue a cultura indígena e a cultura quilombola. Com o fim da escravidão, qual a importância de se manter o Quilombo Quingoma? Bom, a importância de se manter o Quilombo Quingoma é aquilombar. Quilombo é um espaço de resistência, é um espaço de unir forças para defender, proteger a nossa cultura, a nossa história, o nosso território, os nossos saberes. Aquilombar é juntar para unir força, para defender aquilo que é mais precioso para nós. O que tem dificultado a titulação das terras quilombolas e quais as consequências disso? Bom, o que tem dificultado a titulação quilombola é a conivência do Estado e da Prefeitura com a especulação imobiliária. Nosso território está sendo vendido aí à luz do dia e nos bastidores. E a consequência disso é ameaças
lideranças como Regiane Rodrigues, que é nativa aqui do Quilombo, como eu, mãe Donana, que sou quilombola descendente, e Gabriela, que é quilombola por opção, porque quer e se adaptou e se identificou com a cultura quilombola. O que é que acontece com essa não titulação? A morte de Mãe Bernadette, o assassinato com 12 tiros no rosto, é uma das consequências gravíssimas da falta de titulação. A invasão aqui em 2013, 9 de setembro de 2013, aqui na minha residência, onde quebraram todas as minhas coisas, né? Ameaçaram cortar nosso pescoço com machado. Escalaram a arma de fogo na cabeça do meu companheiro, Paulo Ribeiro. Isso é consequência da falta de titulação. A morte de muitos quilombolas aqui na Bahia, que a Bahia lidera o ranking de quilombolas que são assassinados aqui. Isso é consequência da não titulação dos territórios. Vamos ter uma audiência pública dia 16 às 9 horas da manhã. E eu conclamo a sociedade, todo o povo, né, do município, os movimentos sociais, para fazer a defesa da titulação urgente do nosso território. Para que Regiane Rodrigues não seja mais uma estatística, Donana não seja mais uma estatística de morte nesse país que não respeita a história do povo quilombola. Um povo que ajudou a construir esse país com a força do seu trabalho, com a força dos seus saberes ancestrais. Então a gente quer que seja essa titulação já, para não perder mais território do jeito que... com a construção de 12 empreendimentos imobiliários nas terras quilombolas. A perda de inúmeros rios e riachos, a ocupação pela burguesia do território quilombola, que não respeita, eles não respeitam a nossa cultura, não respeitam os nossos saberes, não respeitam os nossos ancestrais. Então é isso, as consequências da falta de titulação é a morte, é a degradação do meio ambiente do nosso quilombo Quingoma. Ficamos sabendo agora da morte, do assassinato, da chacina de 4 quilombolas da mesma família em Jeremoabo. Isso é consequência da não titulação das terras quilombolas nesse país. O Quilombo Quingoma vai ser homenageado no Carnaval de São Paulo pela Escola de Samba da Penha. O que isso significa para vocês? A gente ficou muito feliz com a escolha do tema de homenagear o Quilombo Quingoma. Isso significa que muita gente, né, e geralmente é divulgado na internet para fora do país, vai saber da existência e da história do Quilombo Quingoma. Se os daqui não valorizam, os de fora certamente vão valorizar e vão lutar a favor da titulação do território quilombola do Quingoma, através dos pretos velhos, do pai Joaquim de Aruanda, da avó Catarina de Aruanda e de todos os povos originários que fundaram esse quilombo. Agora o povo que está lá fora vai saber, vai poder ver a rica história e a mensagem que esse Quilombo Quingoma traz, para não só para o Brasil, mas para os povos africanos e para toda a história do mundo, porque nós somos um povo que traz uma história rica, importante para o mundo todo. E queremos ser respeitados por isso. Hoje o nosso bate-papo foi com Donana, uma das representantes do Quilombo Quingoma. Quero agradecer em nome da Casa das Ideias, Associação das Mulheres Empoderadas e da Aba da Capoeira. E a gente finaliza ao som do que ela considera o hino dos quilombos. Não me entreguei, sou quilombola, não me entregarei. Sou descendente de Zumbi. Não, eu não vou sair daqui. Minha avó me ensinou a rezar, minha mãe me ensinou a plantar.
Meus netos estão pra nascer, vão crescer no mesmo lugar. Essa terra não é só terra, essa terra é memória. Essa terra não é só terra, ela é nossa história. Epa babá, ora iê, odoia, okearo. Ogunhê, atotô, epa reoiaca, o cabecilé. Titulação já!